Meta é método. Não existe projeto que você vai falar assim, ah, não, tem que ter essa meta. Se não tiver método, não vai para frente. Falando sobre as grandes macro perdas da empresa, eu vou dar exemplos de perdas, vocês vão anotar essas perdas aí. Em cada perda que eu vou mostrar, das 18, vocês vão... Esse tipo de perda existe na minha empresa? Em quais processos essa perda acontece? Para cada perda mostrada aqui agora, tá bom? Perdas relacionadas aos equipamentos. Existem 10 perdas relacionadas aos equipamentos. Perda por falha de equipamento ou quebra. Ah, não, na minha empresa tem um equipamento que sempre quebra, uma máquina de travetar, uma máquina de costura, uma máquina de corte. Nessa semana, a gente estava fazendo o programa Lean, semana passada, né? Que eu encerrei o programa Lean de logística. E lá no programa de Lean de logística, a gente fez a gestão por indicadores, que não se melhora, que não se mensura, né? Dos equipamentos que mais quebram e falham. E, coincidentemente, os caminhões que mais falhavam eram os caminhões que tinham mais problema com o cliente. Era o caminhão aqui, acredito que era na Zona da Mata, agora eu não lembro. Mas era na Zona da Mata, a estrada era uma porcaria, o caminhão ia entregar na Zona da Mata, o caminhão dava muita quebra, travava muito, o cliente da Zona da Mata estava cortando contrato com a empresa. Como que a gente descobriu isso? Por que a gente atrasava na Zona da Mata sempre? Olhando, quebra, perda por falha de equipamento e quebra. Entenderam o que aconteceu? Aí o que a gente fez? Colocamos caminhões mais novos para a Zona da Mata, pegamos caminhões antigos da Zona da Mata, colocamos para rodar em Belo Horizonte, porque a assistência é mais rápida, e colocamos manutenção preventiva mais eficaz nos caminhões da Zona da Mata. E com isso a gente conseguiu rápido, porque tem que ser rápido, não dá para comprar, não dá para chegar amanhã e falar assim, amanhã agora nós vamos comprar caminhão novo para a Zona da Mata, não tinha jeito. Então isso a gente conseguiu resolver o problema da empresa. Perda de tempo por manutenção planejada ou troca de consumíveis. Então lá a gente viu que o que mais dava prejuízo para a empresa era troca de consumíveis. Porque tinha uma linha de baixa qualidade, que só quem sabia da qualidade da linha era o operador do TEAR. E aí o operador do TEAR odiava aquela linha, mas ele não falava com o dono, né? Como é que o dono passa lá, você vira pro dono, essa linha que você me comprou é uma porcaria? Não, você vira pro dono e fala assim, aqui, eu tô precisando de um dia de férias. Aí você fala. E aí a gente foi descobrir que a troca de consumíveis pela linha tal, do fornecedor tal, a gente pode perguntar o Maurício, eu não lembro qual, ela era um dos maiores vilões da empresa. A linha arrebentava toda hora, e toda hora que arrebenta a linha, é aquela história que a gente já falou, né? Se a gente sabe que vai demorar, a gente enrola mesmo. Ok? Se tiver na sua empresa uma linha ruim, ou uma troca de uma agulha ruim, anotem aí para que a gente vai fazer um projeto para cima dela. Vai estudar a qualidade do fornecedor. A gente chegou a fazer essa conta. A gente viu, essa linha era 10% mais barato, mas ela trabalhava a produtividade em 20%. E aí, não pagava. Relação custo-benefício. Ok? Tempo de setup e ajustes. O que é isso, gente? Você está produzindo o produto A, e aí você tem uma máquina parada para fazer ajuste da máquina e você começa a produzir o produto B. Se esse tempo de setup for muito alto, aqui, que aconteceu aqui esse projeto aqui foi um projeto de mais de R$1 milhão de economia para a Sucos Maguari. Esse exemplo aqui. Na hora que a Sucos Maguari estava produzindo o suco de maracujá, fazia o tempo de setup para o suco de uva. Ou pior, estava produzindo o suco de uva, fazia o tempo de setup para o suco de maracujá. Você tem noção como é que é limpar a sujeira que a uva faz? Contaminação cruzada, tudo isso. Então o que ela fez? Ela estudou esse tempo, implementou um projeto de SMED, é um projeto mais amplo, mas com isso ela reduziu de 3 horas para poder fazer setup do liquidificador que fabrica o suco de uva para fazer em 1 hora, ganhando 2 horas de produção para Sucos Maguari, aqui de Araucari, né? Ela conseguiu. Se tiver algum produto na nossa empresa que tem um tempo que eu mostrei para vocês hoje, foi trabalhado isso. Lembra que eu falei com vocês? Tem o supermercado tem as linhas de produção das... Foi o último slide que eu passei durante os exemplos. E na linha de uniformes tinha uniformes, eles tinham grandes clientes, né? Então tinha uniforme da Magnesita, uniforme da Fiat, uniforme da não lembro agora, um outro cliente deles.
mas eles tinham lá uma sequência de uniformes. Então, quando você estava produzindo o uniforme da Fiat, tinha que trocar para o uniforme da Magnesita, você tinha um tempo de setup muito grande por falta de pré-preparação para produzir um outro uniforme. É uma empresa de confecção que fez o projeto de redução de tempo de setup para que produza mais rápido, troque mais rápido. Eu expliquei para você colocar uma prateleira, ok? Perda por substituição de afiação de ferramentas de corte. Às vezes troca de inserto, a ferramenta de corte, a própria tesoura perde o corte, a faca de cortar perde o corte, e aí você não tem um processo para poder garantir aquela qualidade, e aí o colaborador fica trabalhando com a faca sempre ruim. Se isso acontecer na sua empresa, anote para a gente poder resolver, criar um processo, ou até mesmo trocar a matéria-prima, né? Trocar a máquina. Perdas ao desligar e religar máquina. Não é o caso da empresa de vocês, porque a máquina não leva muito setup, não tem muito tempo de setup, então isso aqui é uma perda. Pra vocês terem uma ideia, tinha uma empresa lá em Belo Horizonte, essa perda era uma gigante, era uma empresa que fabricava massas pré-cozidas. Aí você vendia massa pré-cozida, então o que acontecia? Todo mundo chegava 100 cozinheiros, 8 horas da manhã para cozinhar a massa para poder vender. Só que era para cozinhar as massas, eram aquelas panelas enormes que levavam umas 2 horas para poder esquentar a panela. Ou seja, ficava de 8 às 10 esperando a panela ferver para começar a cozinhar. E aí ficava 100 cozinheiras esperando de 8 às 10. Colocou uma cozinheira chegando mais cedo, ligando tudo. Exatamente. E tem muita gente que manda o padeiro chegar junto. E o padeiro chega lá e fica tranquilão. E aí tá errado de ficar tranquilão? Não tá errado. Quem tá errado é a gente que não conhece o nosso processo. Meta é método. Não existe projeto que você vai falar assim, ah não, tem que ter essa meta. Se não tiver método, não vai para frente. Meta é método. Perda por pequenas paradas. É aquilo que eu falei com vocês, paradas de menos de 10 minutos. Paradas solucionadas pelo próprio operador. A máquina para constantemente, igual é nesse exemplo que eu dei. O que acontecia? A máquina parava porque a linha arrebentava. O que o operador fazia? Ia lá e trocava a linha. Ou emendava a linha, até que não dava para emendar a linha lá no caso dele, porque o tear dele era grande, era um caos. Tinha que passar tudo de novo dentro do tear para poder produzir as etiquetas. Então, se isso acontecer, se vocês identificarem, não tem toda hora nosso colaborador tem que parar lá para poder resolver isso. Perdas por velocidade. Você falou o caso da padaria, teve uma padaria que era exatamente assim. Acontecia exatamente isso daqui, essa perda. Tava produzindo uma padaria, ela levava 3 horas para poder amassar o pão. Por quê? A máquina de pão dela tava tendo uma produtividade, a máquina de amassar a massa, né? Na hora que você pegava a massa, você jogava de novo na máquina para poder bater. E jogava de novo. Tinha que fazer esse processo várias vezes. Pela falta de um rolo na máquina, que não deixava a massa embolar de novo. Simples rolo, que fazia a massa descer esticada. Aí gastava 3 vezes mais tempo. Perda por velocidade do equipamento. Você acredita que o equipamento trabalha numa velocidade X, quando na verdade ele trabalha numa velocidade bem menos do que essa. Aí nessa padaria só foi lá consertar tudo. O empresário ainda falou, achei que esse rolo não tinha utilidade não, quando eu fui instalar, funcionou sem. Aí gastava 3 vezes mais tempo para produzir um bolo. 8ª macroperda, perda relacionada aos equipamentos. Perda por defeito e retrabalho. Esse é o grande vilão da mão de obra. Não relacionada aos equipamentos. Fica até ali de novo o equipamento. A mão de obra da confecção, da empresa de vestuário, quando ela erra, nós temos uma perda muito grande de retrabalho. É muito mais demorado você reconstruir uma roupa, você consertar, do que você fazer. Então todo mundo pode fazer um X aí, ó. Tem certeza. Não tem empresa com processo. A gente chegou a fazer uma ficha técnica de 26 páginas para poder sair o vestido bem feito. Passo a passo. É fácil? Não. Lógico que vai implementar o quê? 80? 80-20. Muito bem. Princípio de Pareto. Se a gente pegar e fazer ficha para todos os vestidos, nós vamos ficar a vida inteira fazendo vestido, fazendo ficha. Mas dos vestidos mais vendidos, onde que a gente não pode errar porque gera um retrabalho gigante, a gente implementa, ok? Sempre no conceito do princípio de Pareto. Não dá para poder resolver tudo, mas os principais a gente vai resolver. Perda por equipamento parado. O que é isso? Você tem lá na empresa os ativos que transformam. O que transforma a roupa? É a máquina de costura. Ninguém
Lógico, tem como, mas nas fábricas geralmente você não costura à mão, não faz tricô. É tricô que fala, né? É crochê. Não é isso que transforma geralmente. O que transforma o produto são as máquinas. Então você tem máquina parada, você está deixando de transformar produto. Se você está deixando de transformar produto, você está perdendo dinheiro. Então não tem a máquina lá. Vende a máquina. Porque a máquina, ao final de 10 anos, ela vai depreciar. Se você está com ela parada 1 ano, 2 anos lá sem usar, tem que desfazer. Ou você coloca ela para funcionar, ou faz o 5S, né? Tem que desapegar, né? Do 5S. Joga na quarentena. Muito bem. Joga a máquina na quarentena, que a máquina é cara. E vê. Vai ficar com máquina parada 2 anos, você está tendo perda por equipamento parado. Ou pode ter também a máquina parada por falta de matéria-prima, causada por um problema do fornecedor. Foi o caso da empresa de informes lá de Ubá que eu falei com vocês. Ou falta de matéria-prima ocasionada pela quebra da máquina anterior ou do processo anterior. A última perda relacionada ao equipamento é perda de retomada. Então, como vocês não têm um forno de padaria para ligar, não tem uma caldeira para esquentar para poder fazer massa, essa perda aí não é muito latente, ok?